Bom, já são 7h06, acho que a gente pode começar devagarzinho, enquanto o pessoal chega, né? Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Mariana, eu sou coordenadora da Biblioteca Digital do IPES. E hoje eu tenho o prazer de abrir mais um ciclo de palestras. Hoje nós iremos debater e escutar um pouquinho sobre a pesquisa do Igor Brito. O Igor é policial militar, graduado em psicologia pela Isensa, mestre em saúde pública pela Fiocruz, pós-graduado em psicoterapia existencial e gestalt terapia, também pela Isensa, e pós-graduado em filosofia e autoconhecimento pela PUC. Além disso, o Igor fez o nosso curso do IPES de capacitação em sociologia, prevenção e pós-venção em políticas públicas. Então, quero agradecer o Igor pela participação, pela possibilidade de debater um tema que é tão fundamental, né, que é a saúde mental dos nossos policiais militares. Em relação à nossa dinâmica aqui, nós vamos ter 30 minutos de apresentação do Igor, depois a gente abre para algumas perguntas, dúvidas, né, para debater o trabalho dele com 20 minutos. E eu gostaria de pedir a gentileza, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, colocasse no chat, que aí a gente vai organizando melhor para otimizar o nosso tempo, tá bem? Então, Igor, você tem a palavra. Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Quero começar agradecendo o convite, né, do IPES, agradecer a Mariana, na pessoa da Mariana, toda a instituição. Carinho, né, foi tratado essa preparação para o primeiro ciclo de palestras, né, então tem a alegria também de estar abrindo aí no ano de 2021. É verdade. E assim, eu fico muito feliz de estar aqui, e espero, né, trazer aí e colaborar para essa discussão. A ideia desse trabalho é botar um pouco mais de lenha nessa fogueira aí, porque a segurança pública, ela merece como um todo, né? A segurança, a saúde desses profissionais merece uma atenção, né? Toda a questão da saúde em si tem sido algo que tem aparecido, né, de forma muito gritante para nós enquanto uma necessidade, enquanto uma demanda. Então eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Bom, como a Mariana disse, meu nome é Igor. Eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Sou de Itaperuna, quase divisa com Minas. Então vocês devem reparar aí pela minha forma de falar, né, bem característica aqui do interior. E eu sou policial militar, sou do quadro sou da tropa, né, quadro de combatentes, vamos dizer assim. Sou cabo da Polícia Militar. Estou na polícia há praticamente 10 anos. E nesse percurso, eu também concluí a minha graduação em psicologia e sempre me chamou muito a atenção a questão dos comportamentos que eu percebi entre os meus pares na tropa. E o mestrado foi meio que uma tentativa de juntar esses dois lugares que a princípio parecem meio inconciliáveis. A polícia, a psicologia, e eu falei assim, eu vou estudar sobre isso, porque no dia a dia, no contato, às vezes numa conversa, com todo o arcabouço, né, com todo o conteúdo que a gente vai também adquirindo com a psicologia, a gente percebe que existem demandas ali que nem sempre são visualizadas ou são, de fato,
colocadas como questões importantes. E aí eu vou falar um pouquinho do caminho, né, dessa trajetória até o tema, que foi sofrimento psíquico em policiais militares. A minha ideia inicial, quando eu ingressei no mestrado, era estudar sobre a violência, a relação entre a violência e o adoecimento mental dos policiais militares. Isso focando no estado do Rio de Janeiro. E, a princípio, eu tinha pensado um estudo de campo, mas, infelizmente, não foi possível pela questão do tempo, né? 2 anos é muito pouco para se fazer, às vezes, um estudo de campo com toda a complexidade que é você fazer um estudo de campo e envolvendo o público policial militar, toda essa demanda e esse tema. E aí, remodelando o trabalho, eu fui partindo mais para a questão da organização do trabalho, adoecimento mental. Eu tive a honra de ter nessa banca, né, tanto de qualificação quanto de defesa da dissertação, a professora Deise Miranda, que foi a avaliadora convidada, e as minhas orientadoras, a professora Ednilza Ramos e a professora Cristiane Andrade. E o percurso foi se dando de tal forma que, no fim, ficou o foco no sofrimento psíquico dos policiais militares. E aí a gente vai desenvolvendo isso ao longo da apresentação. O objetivo do estudo, ou melhor, o objeto do estudo foi o sofrimento psíquico, como eu falei. E as questões que me inquietavam eram as seguintes, né? Existe relação entre o trabalho e o sofrimento psíquico? Porque às vezes quando a gente vê já o policial adoecido, quando ele já manifesta algum tipo de problema, seja pelo próprio adoecimento mental, por uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa que vai impactar direto no trabalho dele. E aí essa questão se mostra. Só que o sofrimento psíquico ele vem antes disso. Ele está numa escala menor e às vezes corre o risco de ser invisibilizado. E dentro dessa questão, né, assim, caso exista a relação entre uma coisa e outra, como que a produção acadêmica tem abordado esse tema? Qual o tom de visibilidade, qual tipo de visibilidade que a academia tem proporcionado, tem dado a esse tema? Então, essas foram as questões norteadoras do meu estudo. E é interessante falar que a Polícia Militar, né, as polícias, os órgãos de segurança, eles possuem um papel específico dentro dessa nova concepção de Estado. Eles surgem a partir dessa nova concepção de Estado. Quem vai trazer essa referência é a Jaqueline Muniz, na dissertação de mestrado dela, e é exatamente isso. O Estado, nessa concepção da garantia de direitos, precisa de uma instituição para que ele possa avocar, para que ele possa centralizar esse monopólio do uso da força. Ou seja, antes as coisas eram resolvidas em embates, o Estado ele centraliza, ele monopoliza esse uso da força, né, e utiliza dessas instituições para exercer esse monopólio. Então, a gente pode dizer, por extensão, que a polícia está inserida nesse lugar de uma instituição que garante direitos. E aí outro ponto importante é destacar o contexto, o cenário. Falar de polícia militar é falar de hierarquia e disciplina. São os 2 pilares da instituição.
E é muito interessante porque isso é muito marcado. Todo estudo que fala sobre polícia militar, ele vai falar sobre hierarquia e disciplina. E às vezes a gente acaba se inclinando a pensar que isso existe só na polícia. Mas a hierarquia, ela está em toda e qualquer instituição. Às vezes de uma forma mais sutil. Na polícia, como isso aparece de forma muito recorrente, parece que só a polícia tem hierarquia, parece que só a polícia tem disciplina. Não, isso está muito demarcado na polícia, mas não é só na polícia. E aí entender esse contexto é muito importante para a gente entender o impacto disso na vida desses profissionais. Entender o impacto na saúde desses profissionais. E aí eu trago também a questão do sofrimento psíquico, uma definição da professora Cecília Minaio, como um mal-estar inespecífico que possui repercussões fisiológicas e psicológicas e que podem acarretar limitações no dia a dia dessas pessoas, ou das pessoas. E dependendo da intensidade e da recorrência, pode se tornar uma doença. Eu vou falar um pouco sobre a justificativa. Esse é um dado de um outro artigo da professora Jaqueline Muniz com colaboradores, que de 1990 para cá, os estudos sobre polícia no campo das ciências sociais aumentou significativamente. E ela fala que esses estudos, o estudo sobre as polícias os estudos sobre as polícias deixam de ser um problema social recorrente na vida cotidiana e passam a ser uma problemática sociológica que envolve todo um contexto de desafios, de ambiguidades e interpretações. Então, parece que é uma mudança de foco ou na forma de olhar sobre os estudos policiais, e daí esses estudos aumentam em quantidade e qualidade. E aí, na esteira desses estudos, né, trago dado do livro da Cecília Minaio, que é o livro Missão Prevenir e Proteger, se não me falha a memória. É um livro também clássico aí dos estudos sobre polícias militares. É um livro que teve como base a Polícia Militar do Estado do Rio, e ela traz esses dados, de que 35,7% dos policiais que participaram da pesquisa afirmaram que vivenciavam algum tipo de sofrimento psíquico, enquanto na pesquisa que foi realizada com os policiais civis a porcentagem foi menor. E o outro estudo, esse já intrainstitucional, sobre vitimização policial, traz um dado bem significativo, que fala o quantitativo de policiais militares afastados por questões de ordem psicológica ou psiquiátrica. Esse número de 2.751 diz respeito a 30% do total de afastamentos nesse período. Ou seja, 30% dos afastamentos se deram por questões de ordem psicológica ou psiquiátrica. Esses 30%, para a gente ter uma noção, figura entre o primeiro e o segundo lugar das causas de afastamento nesse período. Ou seja, com todo o contexto de violência, de embate, de acidentes, a vitimização ou a doença psicológica, de ordem psicológica e psiquiátrica, figura igualmente ali. E um outro dado é que 58% dessas licenças foram concedidas a policiais que tinham até 10 anos de serviço. Ou seja, ao contrário do que se poderia esperar, que os mais velhos, por estarem mais expostos e por mais tempo expostos, estivessem mais propensos aos adoecimentos, percebe-se o contrário. Que os mais novos, quem entrou na instituição há pouco tempo, está adoecendo mais cedo.
E pela natureza do trabalho policial, da importância, como eu disse, né, uma instituição que está ali para garantir direitos também, essa implicação e esse papel na sociedade, tudo isso justifica a busca por estudar mais sobre esses pontos. Se a gente parar para pensar de uma lógica simples, quanto mais policiais adoecem, menos policiais a gente tem na rua, isso é lógico. Só que quanto menos policiais a gente tem na rua, maior fica a carga para aqueles que ficaram na rua, para aqueles que continuam trabalhando. Então, estudar essa questão do sofrimento, do impacto desse sofrimento psíquico na saúde dos policiais, de certa forma, promover uma discussão para que a gente, ao entender, consiga propor novas ações para garantir a saúde desses profissionais. E aí, de forma muito breve, eu vou falar sobre os objetivos da dissertação, que foi verificar como a produção acadêmica tem abordado, a produção brasileira, né, no caso, tem abordado o sofrimento psíquico dos policiais. E aí, aprofundando esse objetivo, é investigar se a literatura pesquisada faz essa relação clara entre o sofrimento psíquico e o trabalho policial, identificar quais são os aspectos que são apontados nesses estudos, caso eles o façam, e compreender as repercussões do trabalho policial na saúde desses profissionais. E o referencial teórico que eu usei foi um tanto quanto diverso, porque eu procurei dialogar com vários conceitos desses teóricos, primeiro para situar em alguns pontos a instituição e a relação também do trabalho com o adoecimento. Então, nessa questão do trabalho, do impacto do trabalho na vida das pessoas, na vida dos profissionais, eu usei os conceitos do Deju para situar o contexto da instituição e de algumas coisas que perpassam essa relação institucional. Eu me baseei no Goffman, nesses conceitos do Goffman, e na questão também um pouco institucional, o Foucault, e como a gente está falando de saúde, né, eu trouxe os conceitos bases aí da OMS. O método que eu utilizei foi uma revisão integrativa da literatura, né, para a gente poder compreender de uma forma ampla. E eu fiz para tentar buscar o máximo de documentos, de artigos, teses, dissertações, eu ampliei o período de busca entre 99 e 2009. Então, a gente tem um período aí de 20 a 21 anos de documentos, né, um lapso temporal para poder garantir uma boa amostra. E as bases pesquisadas foram essas que eu apresento, foram 6 bases. Eu também procurei diversificar nas bases. E aí, no decorrer, né, desse processo, fui fazendo a leitura aprofundada dos documentos, uma análise quantitativa, né, para descrever alguns aspectos próprios, para dar uma contextualizada também no âmbito quantitativo, o tipo de documento, o período, a região, a área do conhecimento, para dar um panorama, para não ficar uma coisa avulsa. E na parte qualitativa, eu me baseei na análise de conteúdo de Bardin. Então, esse estudo é um estudo que ele pega métodos quant, quali. Então, um desenho misto, vamos dizer assim.
E aí eu trago a questão dos resultados. É um dos gráficos que tem na dissertação. Eu procurei trazer esse para a gente ver como foi a divisão dos documentos encontrados por área do conhecimento. E aí a gente vê um grande número de estudos da área de psicologia e da área de saúde pública. E isso, de certa forma, reforça a importância dos estudos nas áreas de saúde, da importância desses campos, dessas áreas de conhecimento. Mas a gente tem algumas áreas também que foram, para mim, surpresa, como a engenharia de produção, a administração, a nutrição. É importante ressaltar que houve um salto significativo nas produções de 2010 para cá. Eu encontrei, de 99 a 2009, 7 documentos, entre teses, dissertações e artigos. E no período de 2010 a 2019, eu encontrei 25 documentos, entre teses, dissertações e artigos. Ou seja, um aumento de mais de 3 vezes o número do período anterior. E aí, já partindo para responder algumas perguntas, dos objetivos, eu categorizei dessa forma, em forma de perguntas. A primeira delas foi: o sofrimento psíquico e o trabalho policial é uma relação possível? E aí eu trago para vocês o que os estudos apontaram. E a maior parte dos estudos apontam essa relação entre o trabalho policial, militar e o sofrimento psíquico. E isso aparece nos estudos de que forma? Primeira, e de forma mais clara, a partir das queixas dos policiais. Então, alguns estudos trazem claramente as falas que nos ajudam a constatar essa relação entre o trabalho policial militar e o sofrimento psíquico. E dentro dessas falas, esses estudos também apontam para essa centralidade do trabalho na vida desses profissionais e o impacto desse trabalho na qualidade de vida deles. Na qualidade de vida no sentido da saúde física e da saúde mental. Outro tipo de relação apontada é a questão da profissão policial militar ser uma profissão de risco para o adoecimento. É um fator de risco para o adoecimento. Muitos estudos apontam esse tipo de relação. A partir também dessa realidade perpassada por perigos e tensões. É meio que aceitado ou convencionado que ser policial é correr risco. Então, a percepção de risco desses profissionais é de fato uma percepção muito, muito mais elevada acerca do risco. Por estarem em locais de conflito, por vivenciarem uma realidade de recorrência de notícias de conflito, tudo isso tem um impacto direto e indireto na saúde mental desses profissionais. E o sofrimento e o adoecimento como um aspecto de vitimização. E esse ponto é um ponto interessante, porque às vezes ele passa desapercebido por ser algo, às vezes, mais sutil, por não ter, às vezes, um desfecho tão claro, tão direto. Partindo para a segunda questão,
sobre a estrutura e organização do trabalho e a relação, né, com o sofrimento psíquico em policiais militares. É importante destacar que, nesse sentido da organização do trabalho, é o conceito do DEJU, que fala que é a divisão do trabalho, a organização do trabalho enquanto divisão do trabalho, divisão das tarefas, divisão das pessoas, o sistema de trabalho que é realizado, a hierarquia, as relações de poder, tudo isso está inserido no conceito da organização de trabalho do DEJU. Então, quando eu falo de organização de trabalho, eu falo de todo esse contexto. E aí, os estudos apontam que, referente às condições de trabalho, o que é mais recorrente é a falta de infraestrutura, a falta de capacitação, as condições insalubres de trabalho, a carga horária, que é excessiva, e os estudos também apontam que lidar com situações de extrema violência, devido à própria questão da organização do trabalho, também afeta. Perdão, eu cometi um erro aqui. Eu falei organização do trabalho, mas isso é referente às condições de trabalho. Peço perdão aí pela minha falha. Então, tudo isso que eu falei está relacionado às condições de trabalho, que, de acordo com o DEJU, tem a ver com os aspectos físicos, químicos, biológicos, toda a questão mais visível, vamos dizer assim, mais palpável. E esses são os pontos que os estudos apontam. Agora sim, falando sobre a organização do trabalho, esses aspectos trazidos pelos estudos sobre a divisão dos trabalhadores das tarefas, sobre a rigidez na organização do trabalho, e aí a gente vê a importância de entender e de pensar a partir daqueles dois pilares, da hierarquia e da disciplina. E a gente vai vendo, né, a questão das pressões, dos mecanismos. Apareceu também nos estudos questões sobre assédio moral e sexual. Outro dado que é interessante de perceber, que a dificuldade de crescimento profissional, ou seja, a forma como a estrutura está e que vai dificultando, né, ou que vai travando um pouco essa perspectiva de crescimento profissional, interfere, influencia também a saúde desses profissionais. E um outro ponto que eu achei interessante, que me chamou a atenção, e mais à frente eu vou falar um pouco melhor, é sobre as interferências políticas. Então, esse aspecto também tem um impacto na saúde e no sofrimento desses profissionais. Partindo para a terceira questão, as repercussões do trabalho na saúde física e mental. E aí eu apresento alguns tipos de sintomas físicos que apareceram em diversos estudos, que foram comuns a esses estudos, que vão de alterações do sono a problemas osteomusculares, problemas relacionados até à própria questão do sobrepeso, da obesidade. Um outro ponto, né, é o uso abusivo de substâncias tóxicas, que é algo também que tem um impacto, e quando a gente fala de uma instituição, né, como a Polícia Militar, que está nesse contexto, cria até um campo um tanto quanto ambíguo, paradoxal. E os sintomas relacionados ao psiquismo, a gente vê aí questões que vão da ansiedade, do
comprometimento do pensamento lógico, passando pelo estresse, o impacto disso tudo, dessa atividade e de todos esses desdobramentos da saúde na própria relação com a família, chegando ao extremo, que é o suicídio. E é algo que a gente tem se debruçado, tem procurado estudar para entender, para prevenir e para cuidar. E aí, já partindo para o final da apresentação, eu acredito que também já esteja no final do meu tempo, é importante, eu escolhi, na verdade, né, trazer esses 4 pontos, porque é importante destacar que esse trabalho, ele é apenas um ponto de vista, né? É a visão de um policial militar que trabalhou na ponta, né? E eu acabei, na minha apresentação, não falando da minha trajetória na Polícia Militar, então eu vou brevemente falar. Eu trabalhei em unidades de polícia pacificadora, eu trabalhei em batalhões operacionais, hoje eu trabalho na Diretoria de Assistência Social da Polícia. E esse trajeto, essa trajetória, melhor dizendo, me possibilitou ver diferentes pontos dentro de uma mesma instituição. E não tem como a gente dissociar o que a gente vive do que a gente estuda. Então, hoje, eu tenho, sem medo de ferir a dita neutralidade científica, eu digo que o trabalho que eu fiz é o trabalho de alguém que esteve e que está onde talvez muitos pesquisadores que não fazem parte da instituição jamais conseguiriam chegar. Pura e simplesmente pela vivência, pela experimentação daquilo que se dá, daquilo que acontece no dia a dia, daquilo que supera todo tipo de previsão. Então, o intuito desse trabalho é trazer à tona ou reforçar todo um caminho de trabalhos, toda uma sequência de trabalhos de pesquisadores que têm se debruçado sobre o tema, mas tem também o intuito de contribuir com esses profissionais, de alguma forma, direto ou indireto, de contribuir com a instituição, direto ou indiretamente. É apenas um ponto de vista, né? Mas com todo o desejo de contribuir para que haja uma evolução, haja uma melhora. E aí eu aponto também nas considerações finais algumas lacunas, e por serem lacunas são possibilidades de estudo, né? Mas a questão da saúde, da abordagem, ou melhor, dos estudos que envolvam questão de gênero, que associa a questão de gênero com o trabalho policial militar, e as questões que envolvem as questões raciais. Pouquíssimos estudos, para não dizer que quase nenhum, apontou ou abordou isso de forma direta. Sempre de uma forma acessória, de uma forma separada, muito, muito, muito superficial. De todos os estudos, apenas um estudo falava sobre questão de gênero.
E são questões que hoje estão aí, estão em voga. São questões que merecem ser discutidas também nesse campo, nesse contexto desses profissionais. E, como eu disse, é um trabalho que não tem, de forma alguma, a pretensão de trazer uma resposta fechada. Não. Na verdade, a ideia é propor novas perguntas, né? É movimentar para que novas perguntas saiam a partir dessa leitura. E como um exemplo, né, dessas novas perguntas, e algo que me chamou muita atenção, foi um resultado que eu não esperava, foi um dado que eu não esperava encontrar na minha pesquisa, foi a questão do componente político. Parece meio óbvio, mas às vezes, de tão óbvio, acaba passando. A gente acaba sendo levado a olhar muitas vezes a polícia como um organismo independente, como uma instituição independente, como se fosse fundada em si mesma. E por que eu digo isso? Porque existe uma grande participação do componente político em todas as decisões e desdobramentos das ações executadas pelas polícias. Então é importante destacar isso, porque talvez seja interessante a gente começar a pensar a polícia enquanto consequência de toda uma articulação política, de um campo político. E um exemplo disso, né, e aí digo um exemplo positivo, é uma lei de 2019 do Estado do Rio, uma lei que foi proposição da deputada Renata Souza, que criou o Programa de Combate ao Suicídio, a Lei 8.591/19. Criou o Programa de Combate ao Suicídio e Sofrimento Psíquico dos Agentes de Segurança. Ou seja, é importante que esse tema esteja em constante debate, constante, e que seja cada vez mais visível a esse público, para que, a partir das políticas públicas, a gente possa cuidar da saúde das pessoas. E não é algo separado, eu não consigo ver isso como algo separado, porque se eu ofereço uma melhor qualidade de vida para aquele profissional, consequentemente, o trabalho que ele vai prestar tende a ser de melhor qualidade. Então, assim, esse componente político me chamou muito a atenção e é algo que eu pretendo continuar estudando, da importância de se pensar políticas públicas voltadas para a saúde dos profissionais, voltadas, né, como a gente teve esse exemplo, para a prevenção do sofrimento psíquico, do suicídio, e tá aí uma prova de que é possível. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, né? Espero ter sido, embora tenha falado um pouco rápido, acredito eu, mas espero que tenha aí ficado o mais claro possível. Caso tenha alguma dúvida, tenham dúvidas, né? Podem ficar à vontade para perguntar, vou ter maior satisfação em responder. Obrigada, Igor, pela fala esclarecedora, mais uma vez sobre um tema extremamente importante, né, e muito caro para nós do IPES. Bom, a gente tem uma pergunta, pessoal, a gente tem 20 minutos agora para perguntas e dúvidas. Vocês podem escrever aqui no chat. A gente já tem uma pergunta que é da Cristiane Batista, do Facebook.
Sim. Posso cancelar a apresentação aqui para abrir a Claro. tela? Sim. Bom, a Cristiane perguntou, Igor, precisamos falar do gênero na polícia. Como se dão as desigualdades de gênero no trabalho da polícia? Então, como eu falei, né, eu citei no finalzinho ali a questão da lacuna, como o estudo sobre o gênero na instituição é de fato uma lacuna. E eu citei um estudo, e esse estudo ele fala assim do lugar da mulher na instituição, e é muito interessante, porque a inserção, eu falo de uma forma muito superficial, mas existe documentos sobre isso. A inserção da mulher na polícia militar se deu numa tentativa de melhorar a imagem da polícia militar. Numa perspectiva assim, vamos melhorar, está muito pesado, vamos abrir. E só que, ao mesmo tempo que se abre o espaço, e aí eu estou falando baseado nesse estudo específico que veio na minha amostra, na amostra da minha pesquisa. Abre-se o espaço para a mulher entrar na instituição, né, para fazer ali a sua carreira, mas por se tratar de uma instituição estruturalmente masculinizada, é como se ela entrasse, mas assim, meio que tem que viver a nossa regra. Então, o estudo aponta várias questões de segregação, de assédio, e o impacto disso na saúde dessas mulheres, que eu acho bem interessante. E tem um trecho que fala assim, porque esse estudo ele foi feito com várias mulheres de várias escalas da hierarquia. Foram feitos alguns grupos focais com perguntas específicas. E na fala de uma dessas policiais, ela diz, né, é como se nós fôssemos um apêndice da instituição. Então, a importância de se discutir o gênero é fundamental não só para se discutir o lugar dessa profissional, mas de entender como tornar esse trabalho policial cada vez mais acessível às pessoas. A gente tem mais algumas perguntinhas. A Wanda perguntou, Igor, gostaria de saber se a síndrome de burnout, desculpa, Wanda, não sei se é assim que se pronuncia, é reconhecida pela corporação como causa de afastamento do trabalho. Sim, entendi. Então, de forma específica e técnica, eu não vou poder responder institucionalmente falando, porque eu não faço parte do quadro, embora eu seja psicólogo, eu não faço parte do quadro de saúde, eu não tenho propriedade para dizer assim, institucionalmente. O que eu posso dizer é que existe um trâmite no qual, conforme esse profissional ele vai apresentar, ou ele apresenta, né, um quadro de adoecimento, ele é encaminhado para uma junta médica, e essa junta avalia o caso, né, se é de afastamento ou não. Infelizmente, eu não vou saber te precisar, Wanda, se a síndrome de burnout é uma causa. Mas, assim, ela figura entre
os principais quadros de adoecimento. Isso os estudos apontam. Então, sendo reconhecido ou não pela instituição, ela é causa desses adoecimentos. Ela é recorrente nesse campo aí dos adoecimentos. Beleza. O Daniel também tem uma pergunta. Gostaria de saber como foram distribuídos os estudos na revisão. Qual abordagem predominou, se quantitativo ou qualitativo? Outra questão é qual foi o período na revisão, na qual se concentrou as áreas de psicologia e saúde pública? Sim. Então, vamos lá. Você me ajuda pontuando a primeira e segunda pergunta, só para não me perder? Sim, claro. A primeira qual abordagem predominou, quantitativo ou qualitativo? A abordagem qualitativa predominou, porque, na verdade, o interesse era apresentar algo para que se pudesse gerar uma discussão. Não só apresentar uma descrição, o que a gente tem é isso, tá. A descrição ela foi meio que para dar o cenário, né, o pano de fundo, assim, vamos dizer. Então, predominou a abordagem qualitativa, foi onde eu me debrucei mais e procurei, concentrei mais os meus esforços, né, para tentar extrair algo para além do que já tinha sido apresentado pelos estudos, né, para que não fosse apenas uma reprodução. A segunda pergunta dele... A segunda... Qual foi o período na revisão na qual se concentrou as áreas de psicologia e saúde pública? Acredito que ele queria saber sobre o período que teve mais publicações dessas áreas. Ah, beleza. Foi o segundo período, foi o período de 2010 a 2019. Então, assim, foi muito vamos dizer assim, muito claro. Me faltou a palavra que eu fiquei tentando procurar a palavra, não achei. Foi muito claro, assim, essa disparidade de números. Mas de 2010 a 2019, os estudos de psicologia e saúde pública nesse contexto da polícia, ou abordando a temática da saúde dos policiais militares, foi, assim, assustadoramente elevado em comparação ao primeiro período, de 99 a 2009. Tem uma terceira pergunta? Ou não? Eram só essas duas, né? Acho que foram só essas duas mesmo, né, Daniel? Tá. Ou tem mais uma? Então pode escrever. Pode falar também, Daniel. Abre o microfone aí, vamos dialogar. Boa noite a todos. Bacana, muito legal a sua apresentação. Tô louco para ler seu trabalho inteiro, acho que vai ser bem interessante. A pergunta sobre a abordagem quantitativa e qualitativa não era em relação à sua pesquisa, mas o que você enxergou nos estudos que apareceram na sua metodologia. Ah, sim. Se as abordagens, ainda mais nesse segundo período, né, que é isso que eu estava um pouco curioso, né, que você falou que aumentou muito a partir do segundo período o interesse, de repente, o que você vislumbra como que desse aumento, né, na quantidade de estudos e como que esses estudos apareceram, se foram quantitativos, foi qualitativo, se foi uma junção, o que você percebe? Sim, eu percebi muitos mistos, trazem um pouco do quant e aí jogam o quali junto, e muitos qualitativos também. Mas, assim, de uma forma, nesse sentido, não tem tanta disparidade. Meio que se equivalem, assim. Mas, assim, pendendo para esse lado, mais misto e quali. Né? Mas a gente nunca vai fugir totalmente do quant.
né? Porque também existe toda uma tradição de pesquisa quant, né? Essa questão da pesquisa quali é uma questão mais, vamos dizer assim, mais atual. Assim, nem tão atual, mas, né? A gente entende aí que após algumas, e aí a gente tem referência de pesquisa quali, é a professora Cília Minaj, né? Todo o grupo de pesquisa ali. Então, enfim, é por aí. A gente ainda tem 5 minutinhos. Se o pessoal. Temos mais uma pergunta. Maria Eduarda. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta também. O que existe na polícia hoje para tratar e auxiliar os policiais militares em sofrimento psíquico? Ótima pergunta. Ótima pergunta, muito bom. Assim, hoje a polícia conta com, quer dizer, hoje não, eu acredito que desde 2000, eu não lembro quando foi o primeiro concurso que teve o quadro de psicólogos, mas nós temos um quadro de psicólogos na corporação, né, que estão aí divididos nessa missão, vamos dizer assim, né, que é dar conta da saúde mental desses policiais. Então, eu não posso dizer especificamente, como na pergunta da Wanda, porque eu não sou do quadro de psicólogos, embora eu seja formado em psicologia. Mas eu posso dizer, Maria Eduarda, que nós temos um corpo de psicólogos que estão distribuídos aí todo todo o estado, promovendo atividades diversas, né, para tentar dar conta dessa questão do sofrimento e do adoecimento psíquico de todas as ordens, porque a gente está falando aqui de sofrimento, de adoecimento psíquico, mas tem toda uma questão de um trabalho, vamos dizer assim, cotidiano, para que se evite também esse. Então, não é só depois que acontece, tem o antes, né? Tem a prevenção. E eu acredito que todo esse contexto faça parte da atuação desses profissionais da psicologia. Certo, obrigada, Igor. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook para ver se a gente tem mais alguma pergunta. O Santos perguntou: você sugere algum trabalho preventivo voltado, acredito que para a saúde psíquica dos policiais militares? Ótima pergunta. Na verdade, todas as perguntas foram ótimas, agradeço, inclusive, tá? Todo mundo que perguntou aí, porque às vezes na apresentação fiquei muito focado em passar e apresentar o estudo, né? E aí nas perguntas a gente pode, um pouquinho mais de calma, responder e falar um pouco mais. Então, a nível preventivo, acho que muita coisa pode ser feita, além do que já vem sendo feito. Mas acredito que a principal, e aí na minha opinião, né, enquanto policial, enquanto psicólogo, e também agora enquanto pesquisador, é a normalização do cuidado com a saúde mental. Ao longo da dissertação, quando eu falo sobre a questão do estigma, existe um estigma. O policial, ele é cobrado dele que ele seja forte o tempo todo, como se ele não fosse humano. E olhar para a saúde mental como algo básico
como mais um instrumento de trabalho, eu poderia assim dizer, é cuidar preventivamente dessa saúde mental. Entender que nós também adoecemos. Reconhecer, eu costumo dizer, né? Reconhecer é o primeiro passo para a gente mudar. E, para além de qualquer ação que se faça e que são necessárias, acho que normalizar, naturalizar o cuidado com a saúde mental, você ter a capacidade de conversar com seu colega de patrulha, de conversar com seu colega de DPO, de conversar com seu colega de sessão. Poxa, eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Sem o medo de ser julgado por aquilo, é o primeiro e talvez o passo fundamental para que a gente fique mais saudável no sentido da saúde mental. Então, começa em nós. Existe um passo, existe algo institucional? Existe, mas a gente precisa mudar a nossa cultura de não estigmatizar aquele que está adoecido, de não estigmatizar, de não julgar, e de não ter medo de ser humano, porque a gente não tem como fugir disso. Ótimo. E aí, para a gente fechar, o Santos fez uma segunda pergunta. Quais os critérios que você utilizou para a escolha dos policiais pesquisados? Então, Santos, infelizmente, eu não tive condições de ir a campo, né? Eu trouxe no início que a primeira ideia foi ir ao encontro desses policiais, porque o meu desejo era ouvir direto daqueles que estavam sofrendo. E pelas questões próprias, né, do tempo do mestrado, que é um tempo reduzido, e da quantidade de coisas que a gente tem que fazer em 2 anos, então não deu para ir a campo, né, por essa questão. Então eu não tive de fato um contato direto com os policiais. Uma vez que eu não consegui ir a campo, eu fui buscar os estudos que trataram com os policiais. Então, eu trabalhei basicamente com os estudos. Eu fiz uma revisão dos estudos que falavam sobre policiais. Então, assim, tem estudos do Sul, tem estudos do Nordeste, tem estudos tem estudos de todos os estados, inclusive. Esse é um dado que está na pesquisa. Ótimo, Igor. Bom, seu trabalho está sendo super elogiado. Obrigado. No chat e no Facebook. Depois você vai lá no Facebook conferir Sim. os elogios. Então, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer o Igor pela participação, agradecer a todos os ouvintes. Foi uma excelente noite, né, para a gente debater um tema tão fundamental. Bom, e é importante lembrar para vocês que o IPES tem eventos mensais, não só como o ciclo de palestras que a gente teve hoje com o Igor, mas também conversando com instituições e com o autor, eventos que abordam temas relevantes dentro da segurança pública, do suicídio e da saúde mental. Então, eu quero também deixar aqui um convite para vocês acompanharem as nossas redes sociais, que são super ativas, tanto no Facebook quanto no Instagram. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez. É sempre bom aprender, né? E muito obrigada, Igor. Boa noite a todos. Boa noite, eu agradeço mais uma vez. Tenham uma boa noite. E caso queiram saber mais, né, a dissertação está na biblioteca do IPES. Isso mesmo. Bom lembrete, bom lembrete. Tá bom? Nós temos a biblioteca digital do IPES, onde vocês encontram não só o trabalho do Igor, mas excelentes dissertações, teses, artigos que abordam todos esses temas que eu disse para vocês anteriormente. E é um acesso gratuito, uma biblioteca super completa, então vale a pena para quem também está estudando esses temas. Isso aí. Tá, gente, muito obrigado mais uma vez. Foi uma alegria compartilhar meu trabalho com vocês. Espero que tenha sido legal para vocês. Uma boa noite. Foi ótimo. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa tchau. noite.